Agora a nossa, todos os pressupostos do funcionamento, por exemplo, da nossa questão previdenciária, são mais doentios do que qualquer nação do primeiro mundo e incomparavelmente piores do que as nações que nós concorremos no dito terceiro mundo. Nós temos reajustes que não fazem sentido, privilégios mais absurdos. Nós também temos uma máquina pública que gasta demais e faz com que a gente tenha impostos altos, juros altos, serviços ruins, crescimento econômico baixo, tudo isso ao mesmo tempo. Com a reforma fiscal na despesa, os juros, a relação de dívida pública, então, portanto, posso diminuir os juros, posso cortar impostos, posso ter um momento de crescimento, e aí eu faço uma outra coisa que são as reformas de competitividade, que envolvem infraestrutura, que envolvem energia, que envolvem facilidade para contratar e demitir uma pessoa, assim como facilidade para você abrir e fechar uma empresa. Ao trabalhar esse aumento de competitividade com um ajuste fiscal, o que a gente passa a ter, finalmente, uma possibilidade de crescimento que vai atingir diretamente essas gerações. E isso gigantesco do Brasil e é fruto de empresas que têm um discurso totalmente contraditório, pedindo mais políticas mais liberais enquanto elas se beneficiam deste gasto tributário. Como você pretende equacionar essa inclusive, para não parecer que eu estou só de conversa, só uma empresa, que é a Honda, ela está no meus bois, lá na Zona Franca de Manaus, tem uma renúncia de 16 bilhões. Se a gente for pegar setores inteiros, a gente está falando, vamos dizer, de um processo gerador de privilégios gigantesco. Então nós vamos ter que atacar isso. Aí é um problema atacar. E este enfrentamento tem que ser feito de uma maneira madura, para não ser um ataque e avançar no processo. Vai ter que manter a economia funcionando, mas entender que não vai dar para algumas empresas terem renúncias fiscais absurdas, malandragens fiscais de toda sorte, acordos feitos por determinados governadores políticos, criando, vamos dizer, mercados artificiais. Por exemplo, tem o setor artificial, o setor automotivo no Brasil. Aliás, fica a crítica, eu já estou no fórum empresarial, fica a crítica também para o pessoal, por exemplo, de boa parte dos setores que ficam só lutando para se proteger, mas não investem, por exemplo, na formação de lideranças políticas que defendam essa agenda de competitividade. O setor automotivo mais óbvio, porque eu trabalhei com a galera do setor automotivo, só tem, eu conheço bem no detalhe, não lutaram em nada para passar reforma trabalhista, para ter uma agenda fiscalista que liberasse a questão de infraestrutura, não fizeram nada, só queriam proteção, agora quebraram. E a operação proteção que foi planificada pelo governador Caiado, no Rio de Janeiro, que foi a mais letal da história do país, 125, 122 mortos no final do ano passado. Qual é a sua opinião a respeito? Eu gosto muito de ver aqueles caras mortos. Eu acho, eu como a maior parte dos brasileiros, a gente fica muito feliz. Só que aquilo, sem alteração das leis penais, leis de execução penal, sem você ter um direito penal primeiro, ou seja, um regime de exceção para aquelas pessoas, aquilo se torna enxugar gelo porque aquela área é recuperada ao ano seguinte para tudo organizado. E não dá, a própria experiência da Supervesa no Rio de Janeiro mostra isso. Não dá para você fazer uma operação com as leis atuais colocada pelos governadores. Ou o governo federal vai precisar trabalhar disso. E olha só, uma coisa que é muito bonita. Pode ser a guerra da nossa geração. A retomada das regiões mais pobres do Brasil, que hoje estão sendo tomadas pelo fundo organizado, e não são só as favelas no Rio. São as cidades pequenas do interior do Nordeste, e é uma retomada que vai libertar justamente os brasileiros mais pobres. E aí a gente vai poder inserir eles na economia, levar dignidade. Então, eu vejo com alegria o fim do meu organizado. Mas a maneira como está sendo feita é enxugar. Pré-candidato, você falou de ajuste fiscal. Como dentro das suas propostas fica o Bolsa Família? O senhor defende um corte, mudança de mecanismos? Primeiro, pente fino. Segundo, municípios. A gente vai só ver qual o percentual. Tem município que tem mais de 90% da população com Bolsa Família. No Nordeste, 40% dos municípios estão com Bolsa Família. Alguns lugares, a gente levar à frente de trabalho, igual o presidente Roosevelt fez nos Estados Unidos durante a 2029. A gente tem um projeto de frente de trabalho muito bem feito, muito legal, fazendo alternativa de emprego, até porque aquela pessoa precisa começar, especialmente nos rincões do Brasil. Eu pude ver isso quando eu andei no Maranhão. Tem pessoas que nunca tiveram um emprego. No máximo fizeram um bico. Pessoas já com 30 anos que nunca entenderam que ia ter um emprego regular. A gente precisa começar a fazer isso. E, paralelamente, nós precisamos levar desenvolvimento econômico
para as pequenas cidades do Brasil, especialmente na região Nordeste, onde tem uma grande massa populacional. A gente vai levar emprego, geração de renda para esses caras, isso envolve desde zonas econômicas especiais, até permitir que o agro organizado chegue. Porque o exemplo do Mato Piba está muito claro. Onde o agro organizado chega, em questão de 10 anos, tem uma mudança total na dinâmica econômica e política. E o governo federal, em vez de ajudar esse processo a acelerar, ele atrapalha. A Bahia é um exemplo disso. O agro já podia estar bem mais avançado, tanto na região sul quanto na região oeste. Mas o governo fica lá juntando quilombola indígena para ficar invadindo propriedade, para querer demarcar a terra, impedir o desenvolvimento econômico das pessoas que vivem ali. Então nós vamos ter um governo que vai atuar, porque se eu altero essa dinâmica econômica das regiões mais do do Brasil, eu torno elas parte da solução. É por isso que o meu slogan, boa parte do tempo dessa campanha, foi o Nordeste é a solução. Até apareceu o Flávio Bolsonaro dançando, repetindo a mesma coisa. Eu não entendi até agora o que eu Tá bom, pessoal? Valeu, gente.